nós veremos nesta história que o rapaz que foi morto em um acidente necessitava dar um recado para seus pais. Mas seria ela a pessoa mais indicada para levar essa mensagem? Acompanhe essa história com importantes ensinamentos à luz da doutrina espírita. Mensagem do Além. Capítulo 1. Morte. A morte de Dona Juscelia foi inesperada. Tão inesperada que abalou sobremaneira toda a família. Mulher saudável, não havia nenhum sintoma de doenças, quando inexplicavelmente começou a perder peso. Mas ela alegava que andava enjoada para comer, que isso acontecia pelo fato de comer sempre a mesma refeição preparada por ela própria. As duas filhas, casadas e mães de família, prontificaram-se a revezar-se com ela no preparo das refeições. Porém, perceberam que a mãe não tinha mais o mesmo apetite. Quando então começou a queixar-se de fraquezas nas pernas e indisposição, aconselharam-na: "Está vendo, mãe, isso é porque não se alimenta bem, está ficando fraca." E não atentaram para que pudesse ser sinal de doença grave. "Está bem, minha filha", respondia ela, tentando se reanimar. "Eu vou melhorar, não se preocupem. Vou me esforçar para me alimentar melhor. Estão vendo? Hoje eu comi tudo. A comida estava uma delícia", dizia às filhas para que elas não se preocupassem. Porém, quando viu uma cor escura na urina, alertou-se e procurou de imediato seu médico de confiança, que percebeu seus olhos amarelos e a cor da pele também. Desconfiado de uma icterícia ou de algo mais grave, encaminhou-a a um oncologista para exames, que detectou câncer de pâncreas. Todos ficaram alarmados, porém foram orientados de que havia cura e sobre como deveria ser o tratamento. Imediatamente deram início às sessões de radioterapia e quimioterapia, e após estadiamento do câncer, ela deveria ser encaminhada à internação para cirurgia de extração do pâncreas. O tempo que levou desde os primeiros sintomas, internação, até o seu desencarne foi de 4 anos. Após alta do hospital, voltou para casa para restabelecer-se e continuar as sessões de quimioterapia. Porém, houve reincidência da doença e dessa vez foi rápido e fatal. A família mal conseguia entender como que pode uma mulher cheia de saúde, que se alimentava muito bem, dinâmica, que praticava exercícios físicos, cuidava de si e que anteriormente nunca havia tido nenhum sintoma de doença. Como que poderia ter um desfecho fatal assim, tão rapidamente? Vilma, sua filha mais velha, era a mais chegada à sua mãe, portanto a mais inconformada, e seu sofrimento era atroz. Vera, a caçula, procurou conhecer algo sobre a doutrina que explicava sobre os espíritos, recebendo indicações de como ter algum entendimento sobre a vida após a morte através das leituras do Livro dos Espíritos, e o encontrou em sua estante. E também recebeu orientações em conversas das amigas que frequentavam o Centro Espírita Perseverança, próximo à sua residência. No desejo de sentir algum conforto, pois todos estavam abalados e inconformados, procedeu ao estudo das páginas do livro para assimilar
melhor o que acontece com o espírito após a morte do corpo físico. Buscou o conhecimento da doutrina espírita e, no desejo de saber sobre o destino do espírito de sua mãe após o desencarne, encontrou à página 101, no capítulo 3, a seguinte explicação, que os espíritos trouxeram a Allan Kardec através comunicações a vários médiuns, distante entre eles e confirmados pela unicidade de suas informações. Deixando o corpo, a alma fica perturbada por um tempo. Nem todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo, pois isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, pois se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. No momento da morte, tudo a princípio é confuso e a alma necessita de algum tempo para se reconhecer e sente-se atordoada, como se saísse de um sono profundo e procurasse compreender a lucidez de suas ideias. As memórias do passado voltam à medida que se extinguem a influência da matéria. A perturbação de após a morte é muito variável e pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Em alguns doentes que não pensavam em morrer, vê-se o singular espetáculo de um espírito que assiste aos próprios funerais como os de um estranho. A morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo são protegidos por entes de luz que acompanham o seu despertar tranquilo e são recebidos por entes queridos que há muito haviam perdido de vista. Vê os que estão na erraticidade, assim como visita os que estão encarnados. Vera passou esses conhecimentos à sua irmã, mas isso não lhe trouxe consolo, pois precisava ver para crer. Embora conhecesse sua mãe e soubesse de seu desapego às coisas, seu proceder no bem e de seu conhecimento da vida após a morte pelo Espírito Eterno, e que, portanto, ela poderia estar bem e acolhida, mesmo com um desencarne tão rápido e ainda tão nova, pois não havia chegado aos 60 anos. Vilma permanecia em angústia e descrente. Sua irmã, às vezes, era ingênua e acreditava em tudo, sem provas e com muita facilidade. Vera, a irmã mais nova, chamou Vilma para irem a Minas Gerais, procurar por uma psicografia, no desespero de ambas encontrarem um conforto para suas lágrimas. Uma psicografia poderia ser uma prova real de que sua mãe estaria bem e também diminuir aquelas saudades. Capítulo 2 – Médiuns psicográficos. As psicografias de Chico Xavier eram famosas pelo conforto que levavam a tanta gente enlutada. Ele devolvia a vida àqueles pais chorosos e às filhas saudosas, e eram altamente confiáveis em meio a tantas fraudes mediúnicas que se ouvem falar. Vilma é uma pessoa naturalmente desconfiada. Chico Xavier já não estava entre os vivos. E a equipe que deu continuidade aos seus trabalhos não a deixava confortável. Então ela não se esforçou para ir.
A irmã foi e trouxe uma mensagem de sua mãe. Vilma leu e, já com uma desconfiança previamente estabelecida, percebeu ser uma carta genérica com informações que poderia ser para qualquer pessoa e não acreditou que aquela mensagem poderia ser de sua mãe. Suas desconfianças baseavam-se também no pouco tempo do desencarne, pois só se passara poucos meses, perto de um ano, e de acordo com o que sua irmã aprendera no Livro dos Espíritos, a mãe poderia ainda estar em estado de perturbação ou em tratamento, o que impossibilitaria que ela se apresentasse para a mensagem. Poderia até mesmo ser de alguém que, atendendo ao pedido dela, trouxesse uma mensagem, mas com certeza não era dela. Vilma não acreditava facilmente em tudo que lhe diziam, como sua irmã. No entanto, já haviam passado 2 anos e a dor da separação ainda trazia lágrimas aos olhos das filhas, e tinham a certeza de que somente uma mensagem dela, com a maneira especial que tinha para se comunicar, falando diretamente com as filhas, poderia diminuir as saudades. Residiam perto do Centro Espírita Perseverança e souberam que no próximo domingo haveria trabalho de psicografia após a palestra de William Sanches. Isso despertou em Vilma uma certa confiança de que poderia de fato receber mensagem de sua querida mãe. Além de ser uma palestra imperdível, pois acompanhava o William Sanches pelo Instagram. Também tratava-se de uma casa séria, pois conhecia seu desenvolvimento e sua história. Fundado em 1964 por Guiomar de Oliveira Albanese e seu esposo, Serafim Antônio Albanese, sob a orientação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, em um pequeno salão na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, com trabalhos de passes, palestras e assistência social à comunidade carente. Em 1959, Chico Xavier visitou Dona Guiomar e lhe disse que "eu vejo a luz de Bezerra em seus olhos". E esta frase deu início a uma união que culminou na criação de um dos maiores complexos espíritas do mundo. Fundamentado na doutrina codificada por Allan Kardec, é uma casa de tratamento espiritual que segue os ensinamentos de Jesus. Dona Guiomar é uma líder religiosa e humana, dinâmica e disciplinada. Acompanha o trabalho espiritual e assistencial, participando intensamente das atividades realizadas e conduzindo a todos de forma positiva e contagiante. Em suas palestras, Dona Guiomar aborda assuntos científicos, filosóficos e religiosos. É de sua autoria a frase: "Viver não é apenas o simples espaço entre nascer e morrer. É dinamizar a vida com atos de fraternidade". Situada à Rua Bruna, 53, Chácara Mafalda, abrange os 2 lados de um quarteirão inteiro. Atende mais de 20.000 pessoas semanalmente e possui em torno de 400 grupos de trabalhadores voluntários. O atendimento no domingo é no horário das 9 às 10h20. Para os passes, que são realizados no espaço do Santuário Dr. Bezerra de Menezes. Logo depois, são encaminhados para o salão principal, onde aguardam a palestra que se inicia às 11 e vai até 11h40,
com músicas que elevam as almas e preparam o ambiente. Vilma se dirigiu para lá com a família e na recepção a irmã Vera deu o nome completo da mãe, data de falecimento, que não poderia ser há mais de 5 anos, e também apresentaram uma foto dela. Após a palestra, deveriam se encaminhar para outra sala, chamada Sala da Paz, criada sob a orientação de Chico Xavier, onde todos os que foram chamados pelos dirigentes aguardariam as entregas das psicografias solicitadas. Vilma estava ansiosa, pois na noite anterior havia sonhado com sua mãe, que se encontrava em um salão de um centro cheio de cadeiras, mas vazio de pessoas, e mostrava a boca fechada. Depois, a mãe foi chamada por uma pessoa e Vilma olhou para a mãe como se perguntasse: "Você não vai me falar nada?" E ela, dirigindo-se à porta do salão para sair, com a boca fechada, mostrando que só poderia falar depois. Ou será que ela quis dizer que não falaria nada? No salão, sentaram-se nesta ordem: a amiga da irmã, a sua filha, seu filho e ela. E em seguida havia 2 cadeiras vagas onde sentou-se um casal. Aguardaram a palestra, cantando as músicas, acompanhadas de coral, e a harmonia e a paz envolveu a todos. Capítulo 3. A palestra. Iniciou com uma oração profunda e envolvente pela trabalhadora Dona Ionice, que em seguida anunciou a presença do palestrante da noite, William Sanches. Ele iniciou a palestra lembrando o Velho Testamento, onde Moisés dizia que deveria ser olho por olho, dente por dente, e que, embora isso pudesse parecer dureza de coração, apenas veio disciplinar, pois naquela época se dizimava a família toda por uma injúria de uma só pessoa. Então deveria devolver apenas na mesma moeda. Mas que Jesus, no Novo Testamento, veio ensinar a perdoar, e as pessoas tinham muitas dificuldades em entender essas lições. Que Jesus dizia sobre uma vida melhor, sobre novos ciclos, e que ele falava para as pessoas que, naquela época, não tinham sequer o direito de sonhar. A palestra prosseguia, e Vilma viu-se inteiramente envolvida por aquelas lições maravilhosas, procurando beber cada palavra. Percebeu que ao seu lado, onde o casal havia se sentado, a moça chorava muito e o marido procurava consolar. A palestra prosseguia falando que Deus é o Criador e que nós somos os co-criadores de nossa história. Se nós temos o livre arbítrio, podemos arbitrar a nosso favor. Então, que são as nossas escolhas, o nosso pensamento e tudo o que nos conduz que cria a nossa própria história. Ele lembrou sobre uma das muitas histórias que Jesus contava, pois ele procurava passar os ensinamentos através de suas histórias. Então, ele falou para uma multidão que o acompanhava sobre o semeador que saiu para semear. Uma das sementes caiu em terra boa e frutificou. Com isso, ele nos mostrou que se o nosso coração tiver terra boa, ele vai aprender as lições, e
que nós também sempre temos muito a ensinar. Nisso, Vilma teve sua atenção despertada para a vizinha de sua cadeira, que chorava incessantemente, e ela começou a ouvir uma voz que não vinha de seus ouvidos, mas de sua mente, e lhe dizia: por favor, não chore tanto assim, eu estou bem, diga para ela. A moça entendeu que estava recebendo um recado do plano espiritual, endereçada para a moça ao seu lado, que chorava. E vinha também a imagem de um jovem em sua mente. Ela via e ouvia a voz do jovem em sua mente. Vilma surpreendeu-se, pois isso era a primeira vez que acontecia com ela. Mas ela reagiu e tentou espantar tudo isso de sua mente e se dizia: não, eu não posso fazer isso. Não posso falar com uma pessoa que eu não conheço. Vou passar um recado que pode não ter nada a ver. E Vilma continuou duvidando de si mesma, pois isso nunca tinha lhe acontecido antes. E procurou desviar sua atenção para William Sanches, que continuava sua palestra dizendo: essa escola, essa sala de aula, chama-se vida. Nós temos uma vida em evolução. Nós temos uma alma evoluindo, aprendendo. E nós estamos numa grande universidade. Esse planeta que nós estamos é uma sala de aula diária. E nós estamos passando por uma das lições. Essa lição que nós estamos passando nesse momento é uma lição que ensinou muito a muitas pessoas. Cada um pegou um aprendizado para si. Cada um precisou aprender sobre alguma coisa. Mas todos os dias nós saímos a semear. Às vezes, dentro da nossa casa trabalhando, e muita gente ficou trabalhando em casa, muitas pessoas perderam seu emprego e ficou em casa. Não é assim? Muitas pessoas estavam tristes, angustiadas dentro dos prédios, dentro das casas, com muita gente que não estava acostumado a ficar o dia todo junto. Começaram as brigas, os conflitos, as angústias, um número alarmante de depressão, de ansiedade, de suicídios. E por aí vai. Quando o cerco se fecha, quando o desafio fica tão grande, é que quando a gente olha para a gente mesmo e diz assim: eu não posso deixar de jogar a minha semente. Ou seja, eu não posso deixar de cumprir minha missão. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu vim fazer. Eu não posso deixar de ajudar o outro a ser melhor. Porque ajudando o outro a ser melhor, eu ajudo a mim mesmo. Mas o outro está com dor. Em seguida, passaram a ouvir o restante da palestra. E novamente em sua mente vinha o pedido para ela falar com o casal ao lado. Então, ela teve de tomar coragem e falar ao casal, mesmo se arriscando ao ridículo. Olá, vocês me desculpem, mas eu tenho uma mensagem que alguém está insistindo para eu falar. Tem um rapaz que me parece ser ainda menino, que me pede para falar que é para você não sofrer tanto, pois ele está bem, para você não chorar assim. A moça não disse nada, balançava a cabeça afirmativamente a tudo o que Vilma dizia e apenas a abraçou e ficaram ambas abraçadas, e enorme comoção atingiu as duas, que desabaram em lágrimas. Após isso, a moça parou de chorar, acompanhou a palestra com interesse, sorriu, cantou, e aquilo fez muito bem a Vilma. Trazer o conforto para essa mãe foi muito bom para ela, tanto que nem sequer poderia mensurar para si mesma o tamanho do sofrimento que seria perder um filho. Carregamos em uma mochila atrás da gente todo o nosso medo, nossa angústia,
e nos perguntamos: o que vai ser de mim? O que vai ser da humanidade? Da minha casa? Do meu dinheiro? O que vai ser da minha comida? O medo, ele aparece por aquilo que ainda não existe, pela ansiedade, assim como a síndrome do pânico. Mas, no geral, aquilo que temíamos nem acontece. Quando sentamos no banco da vítima, passamos a nos chicotear por tudo o que você fez ou por aquilo que fizeram para você. Busquem o autoconhecimento. Perceba que estamos em um aprendizado, uma escola, onde temos um mestre que nos ensina, Jesus. O encerramento da palestra se aproximava e o palestrante despediu-se, deixando atrás de si um rastro de luz divina. Os trabalhos foram encerrados com uma oração final. Então, chamaram os nomes que deveriam encaminhar-se para a sala das psicografias, pois nem todos os que se inscreveram conseguiram ser chamados. E entre eles, Vilma com a família e o casal vizinho tiveram seus nomes chamados para a sala, enquanto os demais retiravam-se silenciosamente do salão. Capítulo 4 – Mensagem do Além. Nessa outra sala, enquanto aguardavam as suas cartas, a moça veio falar com Vilma, agradecendo por ela ter passado a mensagem para ela, que a confortou, pois sentiu que realmente era para ela o recado e que havia perdido um filho em um acidente de moto com 21 anos, que era um rapaz, mas com jeito de menino ainda. Abraçou-a novamente. Vilma se sentiu algo desconfortável e até mesmo envergonhada por não ter acreditado inicialmente na mensagem e ter evitado ao máximo ouvir os pedidos dele, que só o atendeu por ter ficado em uma situação que não tinha para onde fugir. Em sua mente, podia até mesmo ver alguns detalhes da fisionomia do rapaz, que ele era branco, os cabelos castanhos escuros, mas não era uma imagem completamente nítida, e ficou em dúvida se era um jovem ou um menino. Ficou incomodada por não ter confiado. A mãe lhe mostrou a foto do filho e correspondia ao que se apresentou a Vilma. E ela começou a sentir a melancolia que estava no coração daquela mãe, que procurou espantar de si, pois percebeu que aqueles sentimentos não eram dela. Sua sensibilidade captou os sentimentos da mãe. Podes ouvir e conversar com as pessoas que procuram conforto e saúde, porém não deves alimentar o mesmo desequilíbrio em tuas emoções. O bom senso indica que deve ser a tônica de todas as conversações. Seja qual for a situação dos nossos irmãos que sofrem, não devemos sofrer com eles. Bastam-nos os nossos fardos. Se o levarmos sem reclamações, já teremos cumprido um dever que alivia a consciência. A posição do médium no lugar em que foi chamado a trabalhar é a de servir de instrumento para o bem em todas as direções da vida. Orientação do livro Segurança Mediúnica, à página 22. Em seguida, chamaram pelo nome de sua irmã e lhe entregaram a mensagem psicografada. Novamente desconfiada, Vilma não reconheceu a letra e nem a assinatura de sua mãe. Porém, a carta, embora endereçada para sua irmã, por ter feito o cadastro, tinha mensagens e conselhos referentes aos problemas que Vilma
vivenciara e que confidenciara com sua mãe em vida. E dizia: a carta: Vera, a mãe está bem e nada do que passei trouxe daí. Estou sendo assistida por amigos queridos e na morada em que estou, assisto palestras que me ajudam muito. Encontrei meu pai que me confortou. Não fica triste, pois a mamãe passou por tudo isto porque já estava programado. A mamãe acordou aqui, eu já sabia que minha vida iria mudar, mas era melhor estar aqui sem dor do que com algum sofrimento aí. Quero que fique alegre, pois eu estou muito bem. E aos poucos você vai se acostumar também com a ideia de que eu aqui seja feliz. Não dê importância aos problemas materiais de dinheiro. Tudo se ajeita e logo vai aparecer uma oportunidade aí. Nesse ponto da carta, a irmã de Vilma ficou confusa, pois era dirigida a ela e ela não tinha nenhum problema financeiro. Quem tinha esses problemas era a Vilma. A médium explicou que ambas deveriam ter dado os nomes quando solicitaram a psicografia. Vilma recordou-se de que na época em que a mãe ficara doente, ela estava muito preocupada com a filha, que trabalhava em uma firma durante 7 anos e essa empresa faliu e não indenizou seus funcionários. E Vilma estava em uma situação difícil. E a mãe ficou sabendo disso nas várias vezes em que a acompanhou ao médico e conversaram sobre. Esse recado a médium não conseguiu interpretar corretamente, pois só viu o nome de sua irmã na inscrição. E continuou a carta. Tudo vai se ajeitar e logo vai aparecer uma oportunidade para você. Tente tirar o excesso de preocupação da sua mente e preencha isso com esperança, que tudo vai melhorar. Se você colaborar com otimismo nos seus pensamentos, e tenho certeza, filha, que logo as dificuldades passam e você vai se lembrar disso. Você vai superar. Mantenha-se firme. Não dê tanta importância a isso e de onde eu estiver, vou estar sempre olhando por você. Amo você, minha filha Vera. Vilma finalmente acreditou ser uma mensagem verdadeira. Além de todos os fatos, havia seu avô, que também foi mencionado. A moça lembrou-se de que, quando a mãe começou a apresentar sinais da doença, mesmo sem saber do que se tratava, ela dizia que vinha sonhando muito com o pai dela e com a mãe. Sonhava todas as noites. Eles mostravam desejos de lhe falar algo, mas que ela não entendia. Então, percebeu ser possível sim que ela estivesse sendo atendida por seu pai. Com a carta nas mãos, as irmãs agradeceram ao trabalho da médium psicográfica e dirigiram-se às suas residências. Totalmente confortadas na certeza de que poderiam continuar sentindo o consolo da presença de sua mãe, da mesma maneira como ela prometeu na carta. Embora tenham sido alertadas que seus pedidos e orações sempre deveriam ser feitas a Jesus, pois aquele parente que desencarnou não deveria ser chamado para esse fim, pois eles próprios necessitariam de atendimentos. Vilma entendeu a lição que recebera sobre suas desconfianças. Além dela própria receber comunicação para confortar a mãezinha ao seu lado, que chorava angustiada, sua própria mãe falou diretamente com ela, embora a interpretação da médium tenha levado o nome de sua irmã. Entendeu que a médium pode se confundir usando seu próprio animismo para completar mensagens que podem lhe parecer confusas. O mais importante para Vilma
foi um interesse despertado para conhecer melhor a doutrina espírita, frequentar suas escolas e, quem sabe, desenvolver esse dom que pode trazer tanto conforto a quem sofre. Suas desconfianças deveriam ser bem direcionadas através de pesquisas e leituras edificantes. Nada deveria ficar no desconhecido. Tudo poderia ser pesquisado, revelado, com muito estudo e perseverança. Explicações do médium João Nunes Maia, pela psicografia do Espírito Miramês, no livro Segurança Mediúnica, à página 190. As mãos do médium tanto podem abençoar como perturbar as criaturas, dependendo do modo pelo qual ele conduz na vida. Todos os dons são inerentes a todos os seres, encarnados e desencarnados. O que modifica a capacidade das pessoas para o bem ou para o mal é a decisão tomada, são as atitudes que acompanham seus passos. Vejamos agora outro trecho da mensagem do mesmo livro, à página 8. A doutrina dos Espíritos veio mostrando em toda a sua volumosa literatura que a função mediúnica se apresenta a todos os povos como a organizações humanas. Basta que prestemos atenção aos fatos para encontrarmos esta verdade. O Espiritismo está empenhado em abrir escolas para a educação dessas faculdades inerentes aos homens, de modo que ela, dominada pelo amor e guiada pela caridade, porque dentro desta atmosfera santificante sempre falará o Cristo como pastor de todo o rebanho da terra. Estamos trabalhando e somos uma legião para que a mediunidade exerça uma posição de luz e desperte os seres humanos para o verdadeiro objetivo da vida, para que não esqueçam de passo a passo se transformarem pela boa vontade para o empenho no Evangelho, porque o homem evangelizado constitui a promessa do reino de Deus, do paraíso perdido por esquecimento do amor. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 1983.